nós mesmos. Nós vamos olhar para aquele que nos amou de modo pleno, verdadeiro. E aqui um pequeno cenário, neste terceiro clamor, onde Jesus expõe todo o seu cuidado, toda a sua ternura para a sua mãe. Mãe, aí está, né? Mulher, aí está teu filho. Filho, o discípulo amado, aí está a tua mãe. Que coisa maravilhosa. Que Jesus maravilhoso nós temos, não é? Quarto brado, vamos para o livro de Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Versos 45 e 46. Repetindo, Mateus 27, 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui está. Quando eu disse a princípio que nós colocamos os textos um ao lado do outro, então nós temos uma cronologia. Primeiro, aquela questão do perdão, perto das 9 horas. Avança um pouquinho, nós temos a questão dos 2 malfeitores. Bem perto do meio-dia, aquela situação última considerada agora, o clamor de Jesus, né, para o cuidado da sua mãe. Agora, desde a hora sexta. Hora sexta aqui é meio-dia. Meio-dia. Hora terceira seria às 9 da manhã. Sexta ao meio-dia no nosso relógio. Aí, diz a palavra de Deus, houve até a hora nona. Então foram 3 horas de trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, bem perto, houve-se então um clamor em alta voz: Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E depois você estuda esta palavra, desamparaste, abandonaste, no seu significado real. É uma palavra de extremo peso. É de extremo peso. É como você abandonar um soldado que foi ferido para morrer à míngua. É um clamor que vem do profundo coração de uma pessoa que verdadeiramente sentiu-se de modo total desamparada. Uma pessoa desamparada. É uma coisa impressionante. Houve trevas por 3 horas. Irmãos, só este cenário, como nós dissemos ontem, e hoje também, como o Senhor permitiu que fosse registrado. Deus permitiu que nós acessássemos esta realidade para vermos um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus padeceu por nós naquela cruz. Aqui, exatamente nesse momento, Ele se tornou pecado por nós. Os nossos pecados cobriram Jesus. Uma coisa muito importante que eu vou dizer para vocês, porque há alguns que dizem que o pecado entrou em Jesus. Não. O pecado foi colocado sobre Jesus. Ele não tinha inclinação alguma para o pecado. Ele é o Filho eterno de Deus que se encarnou. Os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Ele é o nosso substituto. Mas sobre Ele veio o peso do juízo que deveria recair sobre nós. Trevas, trevas, trevas sobre toda esta terra. Nós nunca iremos compreender. Quando nós estivermos falando, eu vou adiantar uma coisa que está relacionada, estudando os 6 milagres decorrentes da cruz, nós vamos chegar no primeiro milagre, que é exatamente esse texto aqui, que é o milagre da escuridão. As trevas sobre toda a face da terra. É impressionante. Pense bem comigo, irmãos e irmãs. Ele é o co-criador desse universo. Ele criou todas as bilhões e bilhões de galáxias, as bilhões e bilhões de estrelas existentes. Ele não só tem a contabilidade de todas elas, mas Ele chama cada uma dessas estrelas pelo seu nome. Quando Ele criou essa Via Láctea, na qual nós estamos inseridos, no nosso pequeno planeta Terra, Ele criou a estrela maior chamada Sol.
Sabe quantas terras caberiam dentro do Sol se ele fosse oco? 1.200.000 terras. Para vocês terem a ideia da dimensão do tamanho do Sol. Ele criou tudo isso. Ele criou o Sol. E no momento em que ele se tornou pecado por nós lá, o Sol fechou os seus olhos para ele. Você imaginou isso? A sua criação, tamanho e horrendo era o nosso pecado. Dizem alguns estudiosos e irmãos, aqueles que são historiadores, que nessas 3 horas, guarde bem o que eu vou falar, os pássaros não cantaram, os animais não emitiram som algum, nem as ondas do mar quebravam. Houve um silêncio total. Por quê? Jesus estava sozinho naquela cruz. Por quê? Porque Ele te amou, porque Ele me amou. Não é maravilhoso isto? O sol fechou os seus olhos para o seu próprio Criador. Os pássaros não cantaram, os animais não emitiram som algum, e o mar não quebrou as suas ondas. O teu Salvador estava só naquela cruz, só. Esse era o preço que você e eu deveríamos pagar. E lembre-se, depois disso, ele, como já consideramos, ele desceu ao Hades. Tudo isso para você poder e eu também contemplar a face de amor dele. Irmão, será que nós precisamos de mais prova de amor? Será que precisamos de mais prova? Ele nos amou. E quando nós somos despertados pelo Espírito Santo de vermos isto, nós vamos nos apaixonar por Cristo. Ele vai ser verdadeiramente a razão da nossa existência. Aí não vai ser tão difícil ouvir: não ameis o mundo. Porque nós sabemos do que o mundo foi capaz de fazer pelo nosso Senhor. Nós sabemos. Isso é maravilhoso. Então aqui está, rapidamente falando, um pouco daquilo que representou o 4º brado de Cristo na cruz. Fala-nos do seu caráter de amor, do seu amor incomparável, do seu amor inigualável. Este é o teu Senhor Jesus. Este é o teu Senhor Jesus. Que você tenha o privilégio de orar a Ele, de dizer o quanto o ama. Você já percebeu quando se pede para orar, ninguém ora? Por que será? Porque nós não sabemos para quem orar, nós não conhecemos. Você vai numa festa, você vai num show, todo mundo cantando, todo mundo pulando, se divertindo. Vai numa reunião do povo de Deus. Agora vamos ver a palavra de Deus, todo mundo com cara de triste. Vamos louvar o Senhor. Aí tem vamos orar agora. 1 ou 2 horas ali. Sabe por quê? Nós não temos intimidade com esse Senhor. Então nós não temos que falar para Ele. Por que eu não falo: Senhor Jesus, eu te amo? Porque eu não amo mesmo. Essa é a realidade. Então nós precisamos, de fato, que o Espírito Santo nos ajude, nos atraia, de tal forma Ele e os nossos olhos sejam abertos para vermos este Senhor glorioso, este Senhor precioso. Vamos dar um passo para o 5º brado. Vamos para o Evangelho de João novamente, porque estamos numa ordem sequencial. O mesmo capítulo 19 que há pouco estávamos. Capítulo 19, versículo 28. Já estamos bem próximos da hora 9ª, ou seja, às 3 horas da tarde. Repetindo, João 19, verso 28.
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: